nosso Deus. E após a oração, o pastor estará ministrando a gloriosa palavra do Senhor. Quantos necessitam, irmãos, da oração da igreja? Miguel, por favor, vem aqui orar ao Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, igreja. Pai amado, somos gratos a Ti pela oportunidade de estar em Tua casa, Senhor. Te louvamos, te adoramos através de louvores. E agora, Deus servo, Senhor, vai fazer uso da Tua palavra. Com certeza, Deus vai colocar Sua palavra em seu coração, Senhor. Fala nesta noite para a Tua igreja. Fala para o Teu povo, Senhor. Porque viemos aqui para Te adorar, para Te louvar, mas também, Senhor, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a parte mais importante nesta noite. Por esse objetivo, o Teu povo se reúne para a glória do Teu nome. Amém. Som. Glória a Deus. Queridos, paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, quero louvar a Deus pela oportunidade ímpar de estar aqui, juntamente com grande parte da Madeve, estar aqui nesta linda sede. Louvo a Deus pela vida do pastor Ezequias. Ezequias, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, abençoe sua família, sua casa. Muito obrigado pelo carinho. O pastor Ezequias nos contatou. Estamos ali conversando rapidamente pelo telefone. Um abraço para o pastor Salatinho ao senhor, pastor Célio Felipe, e também do pastor que preside ali, o pastor José Felipe, e também da linda congregação ali do Jardim São Carlos, somos dirigentes também de congregação. E trago a saudação de toda a congregação ao Senhor e a toda a igreja. Amém? Deus abençoe o Rubens, obrigado também pelo carinho, também tivemos falando no telefone, Jefferson, Deus abençoe, Jefferson, prazer conhecê-lo, todos os pastores que estão aqui conosco, muito obrigado por nos receber, pelo carinho, é para mim uma honra, para mim e para minha família estar aqui com vocês. Deus abençoe, obrigado pelos obreiros que nos receberam também, o querido nosso irmão ali, muito proativo, nos ajudou ali, nos recebeu e está ali, até auxiliando meu filho ali, né? Glória a Deus. Irmãos, com todo respeito às irmãs que estão aqui, mas eu faço meio acompanhado da mulher mais linda desse ambiente, que é a minha esposa, que está ali, e eu tenho essas duas bênçãos na minha vida, que é o Pedro Leonardo, meu filhinho de 2 anos e 7 meses, e a minha filha Alicia, que tem 5 meses de vida. Os irmãos já perceberam que são bem pentecostais, né? Glória a Deus por isso. Às vezes, quando a gente olha e vê eles muito quietinho, aí a gente não dorme mesmo, aí a gente fica preocupado. Mas enquanto ele está correndo para lá e para cá, a gente está feliz. Deus abençoe cada um dos irmãos. Sem perder tempo, vamos abrir a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 20. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo de número 20, verso de 1 a 8. Glória a Deus, aleluia. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide também para a vinha, e dar-vos-ei que for justo. E eles foram, e saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou
Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou? Diz-lhes ele: e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Amém? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Muito obrigado, querido. Eu peço a você a gentileza de manter a Bíblia. Nós vamos acompanhar os versos que nós lemos. Faço também mais um pedido, que você tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos devagar, nós vamos meditando junto. Eu creio que assim como Ezequiel 47, nós vamos com que flui do altar, molhando os tornozelos, os joelhos, os lombos, e daqui a pouco nós estamos imersos, com certeza, naquilo que flui do altar. Bom é sentirmos a presença de Jesus em nosso meio, e festa a sua festa quando Jesus está, não é verdade? E Jesus está aqui. Então tenha um pouquinho de paciência, aos pouquinhos nós vamos mergulhando naquilo que flui do altar. Queridos, nós estamos sobre uma temática esta que diz: já é a última hora, base bíblica, 1 João capítulo 2, versículo 18, que João diz: filhinhos, já é a última hora. Com uma bela afirmativa, o homem mais íntimo, e ninguém para falar, ou melhor, para falar de alguém, do que alguém que é mais íntimo. Quando nós citamos João, nós estamos citando o discípulo amado, nós estamos trazendo a nossa memória de todos os discípulos que seguiram Jesus Cristo. O único que reclinava a sua cabeça sobre os seus ombros, este era João. E João está falando com propriedade que já é a última hora. Como um pastor de igreja, como um homem amável, ele usa termo que só ele utiliza em todas as escrituras: filhinhos. Olha o cuidado, olha o carinho, olha o amor pelo qual este homem ele se dirige aos santos. Filhinhos. E esse homem, o mais íntimo, ele traz essa afirmativa. Para que nós conseguimos compreender muito bem, nós precisamos ter a ótica que João tinha. João, sendo judeu, ele diz: o que é a última hora? Obviamente, a última hora trata-se do findar de um dia, aonde o dia está partindo e a noite está chegando. Este é de fato para o judeu a última hora. Todo judeu, ele segue as suas vigílias noturnas e também os seus períodos diurnos, hora terceira, hora sexta, hora nona. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia e falar um pouco sobre escatologia, até porque tudo que nós falamos acerca do que está por vir, o que significa a palavra escatologia, os irmãos aqui bem sabem que escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos. Portanto, tudo que nós vamos falar sobre o que está por vir, estamos falando e mergulhando e debruçando na escatologia bíblica. Portanto, falaremos um pouco sobre isso, mas conforme Mateus capítulo 20, nós vamos aqui meditar um pouco também no Antigo Testamento, trazendo alguns acontecimentos, pois uma parábola que Jesus traz com uma profundidade espiritual tremenda, totalmente paralelo e ligado a esse verso de número 18, do capítulo 2 de 1ª Epístola de João, nos detalha. E toda vez, queridos, que se trata de parábola, estamos tratando de uma história que possui as suas verdades, as suas aplicações e ensino que Cristo está trazendo. Histórias que podem ser fictícias, mas com uma profundidade dentro de uma verdade, ou histórias que podem Cristo trazer como histórias verídicas. Mas fato é que através das parábolas Jesus ensina. E toda vez que Jesus vai usar a palavra pai, ou um personagem como um pai, ele vai se arremeter, obviamente, à pessoa de Deus. Ele vai trazer alusão à pessoa de Deus. Já a última hora não é novidade para todos nós que somos crentes, porque todos nós aguardamos, independente se você é pré, mid, pós-tribulacionista, se você crê que
Jesus vai vir antes, no meio, depois, independente de tudo isso, vivemos como crente, nós temos que aguardar como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E de fato existe em toda a Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, todos os 66 livros da Bíblia, existem 8 citações a mais de que Cristo vai voltar do que a sua primeira vinda. Logo, se a primeira vinda de Cristo é uma verdade, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, o qual adivinha julgar os vivos, a julgar os mortos. E Cristo, quando ele voltar, há na Bíblia 8 citações a mais que ele vai voltar. Se a primeira vinda dele é uma verdade, quanto mais a sua volta. De fato, isso é iminente. Isso vai acontecer. Se eu pudesse expressar a Bíblia em 3 promessas, eu expressaria a promessa messiânica, a promessa do revestimento espiritual e a promessa do arrebatamento. São 3 promessas irrevogáveis da Bíblia. Já cumpriu-se a promessa do Messias, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já aconteceu o revestimento espiritual de Atos capítulo 2, também cumprindo-se Joel. E estamos aguardando o cumprimento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, em que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido da trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro. E olha a esperança paulina, de Paulo já nos seus dias: e nós, os vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus por isso. Só que na parábola que nós lemos, no verso 1, Jesus ensina: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Você percebe que é uma linha de tempo. Esse pai de família, ele vai sair de madrugada, é o período, é a hora que ele está saindo a primeira vez, é o período da madrugada. E ele vai para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Todo judeu, ele vive as 4 vigílias noturnas. A primeira vigília das 18 horas às 21 horas, a segunda vigília das 21 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 horas da madrugada, e a quarta vigília das 3 da madrugada às 6 horas da manhã. E quando nós tratamos de madrugada, madrugada não é algo que traz muita clareza, não é algo que traz muita revelação, é algo que ainda está obscuro, é algo que ainda está oculto. Toda vez que nós falamos de uma madrugada, o pai dessa família vai sair à madrugada, e na madrugada para chamar trabalhadores, em algo que ainda não está muito claro. Não há clareza em uma madrugada, mas sim a espera de que a luz ainda virá. Quando este pai ele sai à busca de trabalhadores, é uma alusão direta ao Antigo Testamento e ao período patriarcal e dos profetas. E por que eu trago esta afirmativa? Porque o pai sair à madrugada é ainda não trazer completamente a clareza de todos os fatos. Como, por exemplo, os patriarcas e os profetas são mencionados em Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 12, verso 1. O escritor aos Hebreus ele diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essa nuvem de testemunhas? São os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Quem são os heróis da fé? Abraão, Isaac, Jacó, José, os patriarcas, os profetas, aqueles que creram por meio da fé e alcançaram a coroa da salvação. Esses que creram por meio da fé, eles não tinham a revelação da obra completa da redenção. Eles não tinham ainda a perfeição da revelação da redenção na pessoa do Cristo. Mas pela fé que eles tinham, eles creram. Em Efésios capítulo 3, versos 2 e 5, Paulo diz: o mistério que a nós foi revelado outrora, o Senhor havia manifestado aos profetas. Eles pregavam sobre a vinda do Messias, mas não tinham ainda o pleno conhecimento da obra de redenção. Em Jeremias capítulo 33, verso 17, o texto nos relata que Deus fez uma promessa a Davi.
E a promessa que Deus fez a Davi, que nenhum período, ou não faltaria em nenhum tempo, um sucessor para o seu trono, ou seja, que o seu trono seria eterno. Não faltaria reinado sobre o trono de Davi. Obviamente que Davi acreditou, creu pela fé que tinha em Deus, mas Davi não tinha a dimensão de que o rei que Deus estava falando era um reinado eterno, era um reinado sem fim, era um trono que jamais seria destruído, um reino que jamais seria destruído, que seria a vinda do Messias, e Cristo glorificado reinaria sobre o trono de Davi. Aquilo pela qual fez com que aquele cego, Bartimeu, chamasse a atenção de Jesus. Muitos vinham fazendo barulho, mas o cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O pai sai na madrugada para assalariar trabalhadores. Ele chamou os patriarcas, ele chamou os profetas. O próprio Cristo disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Possivelmente no trajeto ao Moriá, ao levar Isaque para ser sacrificado, ao ver o cordeiro, mas ainda não tinha plena revelação, porque ainda estava oculto. Isso simboliza a madrugada que o pai saiu para buscar os seus trabalhadores. Quando lemos o verso de número 3 e o verso de número 4, diz: saindo agora pela segunda vez, perto da hora terceira. O que seria a hora terceira? Às 9 horas da manhã. Então o pai vai sair às 9 horas da manhã, a hora terceira, no verso de número 3 e no verso de número 4, para procurar trabalhadores que estavam na praça, ociosos. Verso 4, ele diz: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Quando este pai sai a hora terceira, entre as 8 e 9 horas da manhã, ele vai encontrar os trabalhadores. Se de madrugada é uma representação clara do período de profetas e patriarcas, e agora este período representa o período da inauguração da igreja. Para ser mais claro, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8, Jesus vai prometer aos discípulos, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo quando descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus dá uma ordem para eles: ficar em Jerusalém. Vai descer virtude do céu, vai encher vocês, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E aqui cai um parênteses, já eu começo a aplicar um pouco mais, mas aqui cai um parênteses para nós. Não dá para ser testemunha sem poder, cá entre nós. Eu vou repetir isso: não dá para ser testemunha de Cristo sem poder. Jesus diz: para ser minhas testemunhas, fique em Jerusalém. Espera o revestimento de poder que há de acontecer. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 1, eles estavam reunidos, todos eles, unânimes, no dia do Pentecostes, e de repente, eu gosto, pastor, dessa palavra de repente, porque o Espírito Santo é especialista em repentinamente fazer alguma coisa. O Espírito Santo, ele age repentinamente, Atos 2, ele age pela imposição das mãos, Atos 8, Atos 9, Atos 16, ele também age pela pregação da palavra, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Pedro nem termina o sermão e o Espírito Santo cai na casa de Cornélio. De repente, repentinamente, o Espírito Santo desceu no cenáculo, e foram ouvidas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. É por isso que eu acredito, eu estou começando a sentir algo gostoso aqui nessa noite. É por isso que eu acredito que todas as vezes que nós estamos reunidos em um ambiente que é espiritual, pastores, e aonde o Espírito Santo está, eu estou para ver alguém permanecer vazio, porque o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Olha
processo de Jó. Olha para quem está perto de você, para ele não dormir, dá uma chacoalhada nele, diga bem forte assim para ele: hoje eu vou contagiar você. Diga: glória a Deus, aleluia. hoje eu vou te contagiar. Porque se eu estou cheio, você também vai ser cheio. Se eu estou preenchido, você também vai ser preenchido. Se você está gelado, eu vou ser o forno para te aquecer essa noite. Glória a Deus. E acontece o revestimento. As línguas repartidas são ouvidas. Havia judeus, havia outros povos. A festa de Pentecostes atraía uma grande multidão. E aí aqueles que estavam lá fora do cenáculo vão ouvir as mensagens que estavam sendo pregadas, cada um na sua língua, na sua glossária. E aí eles vão começar a questionar: esses homens estão bêbados? Esses homens estão falando coisa com coisa? Isso não é natural. Aí Pedro abre a porta do cenáculo, e já não é mais aquele Pedro diante do sinédrio, medroso, que negou Jesus 3 vezes. Agora é o Pedrão revestido de poder, que está abrindo a porta do cenáculo. E quando ele abre, em Atos 2, verso 15 a 16, ele vai dizer assim: ó, irmãos varãos, esses homens que vocês estão ouvindo não estão bêbados, ainda é a hora terceira. E a hora terceira é a hora do revestimento. Pedro diz assim: isso que vocês estão ouvindo é cumprimento de promessa. Aquilo que Joel, profeta, profetizou: acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo. Quando vai sair a hora terceira, isso simboliza o início, a inauguração da igreja, o revestimento de poder do Espírito Santo sobre os santos, sobre os salvos. E uma verdade há de ser falada: essa hora terceira aqui, às 9 da manhã, já se cumpriu, já aconteceu. Deus já derramou do teu Espírito sobre os santos, sobre aqueles que têm Jesus como seu modelo de salvação. Mas pastor, por que precisa de poder? A igreja precisa de poder para avançar em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e alcançar até o fim da terra. E isso, irmão, é uma promessa que cabe a todos nós que estamos aqui. Somos capazes de ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39, olha só o que Pedro vai continuar pregando, dizendo: estas promessas diz respeito a vós. E pega isso aqui agora: e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Os sensacionistas ficam doidos com esse versículo, porque diz que o poder só durou até a igreja primitiva. Só que Pedrão está dizendo assim: essa promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para as vossas gerações, essa promessa é para aqueles que estão longe. Todos aqueles que o nosso Deus escolher chamar podem alcançar a promessa do revestimento de poder. Oh irmão, eu estou aqui nessa noite. Você está no culto da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que nasceu no meio do fogo, e quando Jesus apontar no céu, vai subir também no meio do fogo. Você nasceu no Espírito quando entregou a sua vida para Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui, irmão, que todas as reuniões que foram feitas, que todos os ensaios que aqui foram preparados para este dia, você, moça,
dizer, saindo outra vez. E agora o pai da família vai sair perto da hora sexta e hora nona. Ele fez o mesmo. Ele chamou trabalhadores para a sua vida. A hora sexta refere-se a literalmente entre 11 e meio-dia. A hora terceira entre as 8 às 9, a hora sexta entre 11 e meio-dia. Quando ele saiu, isso diz respeito claramente à promessa para os samaritanos. Jesus em João capítulo de número 4. O texto diz, capítulo 4, versículo 4 ou 6, era necessário passar por Samaria. Havia muitos outros caminhos da Galileia para onde Jesus estava e para onde Jesus ia. Mas era necessário, pelo Pai, que Jesus passasse por Samaria. Quando Jesus passou por Samaria, ele vai sentar perto de um poço, vai olhar para os discípulos e vai dizer: vou embora, vai comprar comida, eu vou ficar só aqui. Vamos procurar alimento. E ele se assenta naquele poço. Aí vem a mulher samaritana. Ela vem para retirar água do poço. Quando ela chega no poço, Jesus diz: me dá de beber. Ela olha para Jesus e diz assim: você sendo judeu, porque havia uma briga étnica entre judeus e samaritanos, você sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? E aí Jesus olha para ela e responde: se tu soubesse quem te pede água, tu pedirias a mim, eu lhe daria água viva. Ela olha para Jesus e diz: mas nem nada você tem para tirar esta água que está aí no poço? Jesus olha para ela e diz assim: mas você vem aqui e pega água todo dia, mas a água que eu tenho para dar, quem beber dela nunca mais terá sede. Ela vai dizer: eu quero dessa água. Jesus disse: então chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disse bem, porque você teve 5 e que você está agora no teu marido. Ela olha para Jesus e diz assim: então o Senhor é profeta, bem sei que o Senhor é profeta. Então, se o Senhor é profeta, me responde uma coisa: aonde nós devemos adorar? Vocês judeus dizem que é no templo, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte. Aí Jesus olha para ele e diz assim: é chegada a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que os que adoram ao Pai o adorem em espírito e em verdade. Aí ela olha para Jesus e diz assim: quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. Aí Jesus olha e diz assim para ela: sou eu que estou aqui. Ela larga o cântaro imediatamente, ela sai correndo pela cidade e começa a anunciar: quem está lá no poço é Jesus. Um alvoroço na cidade, todos os homens de Samaria sobem para o monte. Quando eles estão subindo, os discípulos chegam, e os discípulos começam a conversar com Jesus. Aí Jesus olha para esses discípulos, em João capítulo 4, versículo 35 diz: não vos dizeis vós que ainda 4 meses antes que venha a ceifa? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, disse Jesus aos discípulos acerca dos samaritanos que estava subindo. E que hora era aquela? Era a hora sexta, era das 11 ao meio-dia daquele dia. Esta promessa era para os samaritanos. Esses samaritanos são alcançados em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 14 ao 17, quando Pedro e João subiram para Samaria e chegaram em Samaria e começaram a pregar o Evangelho e imporam as suas mãos sobre os samaritanos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas não para por aí. Esse pai dessa família, ele vai sair na parábola que Jesus está contando, no verso 5 também, a hora nona. E a hora nona ele sai e faz o mesmo. Se a hora sexta era referente à promessa aos samaritanos, agora a hora nona refere-se à promessa aos gentios. E eu te provo aos gentios. Havia um homem chamado Cornélio.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. A hora nona é às 3 horas da tarde. Estava aqui esse homem de Cesareia, um homem por nome de Cornélio, centurião da corte italiana, homem temente a Deus, homem que fazia esmolas, e homem que orava de contínuo a Deus. E o texto diz: e este era quase a hora nona. Aleluia. Quando ele teve uma visão, ele vai ver um anjo, e o anjo aparece a Cornélio e vai dizer: Cornélio, as tuas esmolas subiram ao conhecimento de Deus. Prepara servos agora, mande eles para a cidade de Jope. Lá vai encontrar um homem por nome de Simão, ele estará orando. E Cornélio é obediente à visão. Cornélio é um gentil. A casa de Cornélio era temente a Deus. Ele vai preparar os servos, ele vai mandar lá para Jope, conforme o anjo lhe deu a revelação. Quando eles estão chegando em Jope, quem estava no telhado? Pedrão estava orando no telhado. Ele foi arrebatado do Espírito. Deus mostrou um lençol de 4 pontas que descia do céu e tocava na terra 3 vezes. Com Pedro tudo era trilho, tudo era 3 vezes. Desceu e tocava na terra. Havia toda sorte de animais, quadrúpedes e répteis dentro daquele lençol. Aí Deus disse para Pedro: Pedro, mata esses répteis e come. Olha Deus quebrando a lei, os paradigmas do coração de Pedro, para entrar na casa do gentil. Mata e come, mas a lei diz para não comer coisa impura. Aí Deus disse para ele: olha só, não chama de impuro o que eu já purifiquei. Mata e come. Depois que termina a visão, tem os servos de Cornélio na porta. Simão está aí. Aí ele entende que ele tem que ir lá na casa de Cornélio. E eles querem os servos. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra e adora ele. Ele diz assim: levanta, sou homem igual a você. Os irmãos aqui bem sabem que eu, sendo judeu, não poderia entrar aqui na casa de um gentil. Mas Deus me fez entender que Ele não faz acepção de pessoas. Por que vocês me chamaram? Aí Cornélio explica: porque eu tive uma visão de um anjo mostrou que era para chamar 2 servos para buscar vocês, estava em jogo, estava orando. Aí Pedro, recebendo essa mensagem, começou a pregar. Era a hora nona. Pedro começou a pregar na casa de um gentil, e a primeira vez que os gentios vão receber o Espírito Santo. Pedro estava pregando: nós criamos um Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Começou a pregar Jesus Cristo, que padeceu diante de Pôncio Pilatos, que sofreu na mão dos religiosos, que foi crucificado. Pedro não terminou a mensagem. O texto diz: e ainda falando essas coisas, caiu o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo na casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo dentro da casa de Cornélio. Irmão, eu estou pregando aqui que os gentios foram alcançados pela promessa, pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Jesus vai aparecer a Saulo de Tarso. Estava a caminho de Damasco com cartas de autoridade para matar, para prender, para torturar. Jesus aparece. Saulo fica cego com escama nos olhos. Coloca-se à rua chamada direita. Jesus aparece na lista e diz: vai até a rua chamada direita, vai lá até a casa de um homem, e lá você vai encontrar um homem chamado por Saulo. Ele estará orando. Ela lhe diz: eu não vou lá. Esse homem é um leão. Esse homem é um perseguidor da igreja. Eu não vou lá. Jesus diz assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá. Ele vai lá, põe a mão sobre Paulo, cai as escamas dos olhos. Paulo é cheio do Espírito Santo. E Paulo é o embaixador dos gentios, é o doutrinador dos gentios, é aquele homem que é o desbravador dos gentios. Através da vida de Paulo, os gentios vão ser alcançados até os confins da terra. Deus diz, Atos 16, para Paulo: sereis, importa para mim que sereis minhas testemunhas em Roma. Paulo vai para Roma como prisioneiro, vai ser martirizado na perseguição de Nero. Só que quando o evangelho através de Paulo chegou em Roma, irmão, se espalha. É da Europa agora para a América, da América para o Sul. Você está entendendo? Que nós somos fruto da hora nona. Oh, glória a Deus. Nós somos fruto da pregação de Paulo. Nós somos fruto porque somos gentios. O evangelho vai chegar aqui, e através de 2 desbravadores
pentecostalismo nasce no Brasil. Você conhece a história, em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram através de uma revelação do Espírito Santo. Vai lá para uma nação chamada Brasil, num lugarzinho chamado Belém do Pará. Aonde fica no mapa? Não sei. Com coragem, com ousadia, desembarcaram. Eles não tinham nada, não eram ricos, não tinham muito dinheiro, não tinham muito valor, mas tinham, porém, eles tinham virtude. Eles tinham virtude. Eles tinham virtude. Eu estou pregando aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite. Se você crê, você vai receber virtude nessa noite. Se você crê, você vai receber poder nessa noite. Eu preciso correr para encerrar. O verso de número 6 e 7 diz: e saindo perto da hora 1/10, ou seja, às 17 às 18 horas, quando o sol já está se pondo, ao final do dia, a última hora do dia, era entre as 17 e as 18 para todo judeu. Quando João escreve assim: filhinhos, já é a última hora, ele está apontando literalmente para o dia que está indo embora. E João traz evidências, obviamente, para apontar que o Jesus, o Messias, já estaria perto de voltar para buscar a igreja. E a evidência que ele utiliza: primeiro, a perseguição que a igreja sofria; segundo, ele utiliza os falsos irmãos que ele chama de anticristos; terceiro, ele utiliza as heresias como evidências de que Jesus estava próximo da sua volta. Aí eu te pergunto, irmão, a perseguição hoje ainda continua terrível contra a igreja. Há inúmeras e inúmeras heresias que cresceram, criaram, construíram, edificaram, e que são seitas hoje que continuam crescendo, continuam evangelizando pessoas, e as heresias continuam se espalhando. Há muitos e muitos inimigos da cruz. Eu te faço uma pergunta: em tempos e tempos, aos mais antigos aqui, quanto tempo faz que você ia em uma certa congregação e aquela igreja era cheia, aquela igreja era lotada de gente há anos atrás? Hoje você vai lá e parece que metade foi arrebatada, sumiram da igreja, já não está mais lá. Eu sou dirigente de igreja, eu faço parte da Assembleia de Deus. Tem congregações, irmãos, que você sente o frio na barriga quando você entra dentro dela e pergunta: cadê os irmãos? Cadê os assembleanos? Cadê os crentes que outrora enchiam a igreja? Tinha prazer de estar no culto, mas ao tempo que está caminhando e passando e vai batendo ao findar do dia, a última hora, os sinais estão aí. Muitos estão se apostatando longe da fé, muitos estão deixando a Jesus Cristo, estão deixando o Evangelho. Esses dias atrás eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz saiu da igreja. Eu perguntei para ele o que aconteceu. O rapaz, eu falando de uma forma mais jovial, mas ele já era até certamente um senhor. Eu conversando com ele, ele disse assim: eu saí porque Deus não me deu a minha aposentadoria, não deu certo, então eu desanimei, então eu desisti. Eu olhei para ele e eu senti vontade, não falei, Davi, mas eu senti vontade de dizer: então tu nunca entregou a vida para Jesus? Porque quem sai da igreja por causa do homem, nunca entrou nela por causa de Cristo, nunca entrou nela por causa de Jesus. Os tempos são difíceis. Líderes que estão aqui, nós temos que atrair, nós temos que fazer campanha, tem que orar 3, 4, 5 horas, tem que levantar a madrugada, porque se não for assim, parece que não desperta, parece que não levanta. Depois você fica bravo com a liderança que escolheu o tema, mas
Jesus vai voltar e vai vir buscar uma igreja que não se amorteceu, que não se corrompeu, que não manchou a sua veste. Já é a última hora. Quem pode adorar ao Cordeiro? Mas como vai acontecer? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a diante. Eu vou dizer um mistério. Qual é, Paulo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como vai acontecer isso? Como um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão e nós os vivos seremos transformados. E convém que aquilo que é corruptível, carne, se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal da imortalidade. E quando isso acontecer, cumprir-se a palavra que diz: estragada foi a morte pela vitória. Aí parece que Paulo para, tem um anseio de esperança na alma. Ele olha para a morte como se tivesse personificado e diz: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, da lei. Paulo está dizendo: aguilhão é uma vara de 2 metros de altura, pontiaguda de aço, apontada para o boi. Toda vez que o lavrador da terra impunha um trabalho sobre o boi, tinha boi que era rebelde e dava coice. Só que ele dava coice no aguilhão. Quanto mais ele lutava contra o aguilhão, mais se feria. Para o animal resistir ao aguilhão era impossível, não tem como vencer o aguilhão. Aí Paulo diz assim: onde está a morte do teu aguilhão? Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Impossível lutar contra o pecado. E a força do pecado que impulsiona ele era a lei, Paulo diz. Como vencer isso? Ele diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o bater do último relógio de Deus e Jesus voltar para buscar a igreja, como eu devo permanecer para aconselhar. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Deus está dizendo para alguém aqui: segura com firmeza, segura com força, não desiste agora, não tenha falta com o que é de Deus, e Deus vai te pagar tudo como a tua mente não imagina. Vai chegar esse dia em que Ele vai botar no céu e a tua recompensa não virá da mão do homem, virá de Deus. Fique de pé, o pastor me liberou. Eu vou só orar por você. Escute, eu quero orar por você. Se você puder, pegar na mão de alguém que está perto de você, de preferência de frente para ele, de 2 em 2, de 3 em 3, tanto faz. Mas segura na mão de alguém perto de você, que as horas já passou, você relógio vai desviado. Segura na mão de alguém isso. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, porque eu bem sei que até Jesus voltar sendo a última hora, essa última hora não é fácil, irmão, é trabalhosa. A última hora é dificultosa. O dia está indo embora, a noite está chegando, e eu sei que muitos já estão cansados. Quem aqui tem a rotina diária de um dia todo, quando chega no final do dia, ainda está cheio de energia? Eu sei, meu filho está aí. Isso aí é de madrugada, tem energia. Fora isso, todos nós, a energia vai embora. Todos nós estamos cansados. É trabalhosa a última hora.
para você: continua de cabeça erguida, não larga a espada, não desiste. É dificultoso, mas será recompensatório para você. É dificultoso, mas você não tem a dimensão do que Deus tem preparado para você. Você ainda não tem a dimensão daquilo que está reservado para a sua alma, irmão. Paulo diz: eu vi coisas que não tem como explicar. Não há como eu falar fora do corpo, se no corpo eu não sei. Eu vi coisas que não tem como explicar. Está tudo reservado para você, tudo guardado. Está difícil, mas permanece. Eu sei que muitas vezes chegaram aqui chorando: eu preciso pregar que eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu sei que você chegou aqui muitas vezes chorando: eu estou no congresso, mas eu estou sem alegria na alma. Eu estou no congresso, mas eu não estou nem com vontade de orar mais. Eu estou na festa, mas eu estou cansado, eu estou fadigado. Essa mensagem não só aponta para a volta de Jesus, mas é uma mensagem de esperança para que você permaneça. Aguenta mais um pouco. Não vai demorar muito para Ele voltar. Fica firme. Você consegue. Eu quero que você ore por esse alguém que está perto de você. Comece a orar por ele agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Eu levanto as minhas mãos em teu santuário, em tua casa. Eu glorifico, eu exalto, eu engrandeço o teu nome, pois estamos aguardando a viva esperança em nossa alma. Renécia, Urinion de Forquia, eu estou, ó Pai, aguardando o dia, Senhor, que verei o teu rosto, que verei a tua face. As dores do meu corpo, do meu físico não existirão mais.